O síndico que acha que é o dono do condomínio. O que você pensa sobre isso? Roda a vinheta. Podcast com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganá. Olá, está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras às 4 da tarde pela Conde TV. Você pode assistir esse e outros programas. Não esqueça de curtir e seguir o canal. Se você quiser também escutar no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia ou na academia, basta acessar através de qualquer plataforma streaming. E para dar início ao nosso podcast de hoje, vamos ler uma frase de Voltaire. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Olha que situação mais interessante. Um princípio, né? Princípio do direito. As pessoas têm o direito ao contraditório, todo mundo que conta uma história, existe um outro ponto de vista. Então isso é sempre importante para que a gente consiga aí chegar no meio termo ou numa verdade, lembrando que não existem verdades absolutas. O tema de hoje é um tema que foi pedido por vocês que têm me acompanhado em palestras, que é o síndico autoritário, que é o síndico dono do prédio, que é um perfil que tem trazido problemas, é uma forma de gestão temerária, e sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje. Então, o que precisa ser lembrado inicialmente é que o síndico é eleito e ele deve representar quem? Ele tem que representar aquela massa condominial. Mas se ele é condômino, ele também tem interesses, ele também tem um ponto de vista dele. Sim, com certeza, mas o que deve preponderar? O ponto de vista do síndico ou o ponto de vista da coletividade? Não existe nenhum prejuízo dele também se manifestar, dele trazer o ponto de vista, mas ele precisa entender que ele não é o dono do prédio, né? Ele precisa entender que ele tem que submeter as decisões à Assembleia e que em determinados momentos a ideia dele vai ser contrariada. Então, constantemente nós temos nos deparado aí com situações onde tem preponderado síndicos que arrumam confusão porque eles querem manter o ponto de vista deles. Por exemplo, a portaria virtual. Eu quero portaria virtual, eu não quero portaria virtual. E o síndico, se ele é contrário à portaria virtual, ele não submete a uma assembleia. Se ele é favorável, ele submete. Então, é importante que se analise os assuntos, quando pertinentes, sejam levados para a Assembleia ou, eventualmente, discutidos em assuntos gerais, inicialmente, para que as pessoas possam formar o juízo. Por exemplo, a questão da Assembleia Virtual, a questão da portaria virtual. Vamos supor que existe uma turma no condomínio que queira submeter a Assembleia Virtual e o síndico é totalmente contrário. Então, ele tem que ouvi-los, primeiro em assuntos gerais, se for pertinente, se os demais quiserem, ele vai submeter uma Assembleia. E a decisão soberana é a decisão da maioria. Então, é muito importante que o síndico entenda que ele, em determinados momentos, precisa abrir mão da opinião dele, se contrário ou favorável, para entender qual a opinião do prédio. Muitas vezes o síndico acaba se perpetuando, o que não é um problema se ele entende a posição dele. Então, o síndico sempre tem que olhar o coletivo. Logicamente que em muitas situações ele responde civil, criminalmente, e algumas questões que são de cumprimento obrigatório, ele precisa ser mais impositivo. Por exemplo, o AVCB. Ele não vai discutir o AVCB. Ele vai realizar, porque é uma obrigação legal. E o fato daquele AVCB não estar realizado vai imputar a ele uma responsabilidade não só civil como criminal. Se, por exemplo, aquele condomínio pegar fogo, ele pode ser responsabilizado, porque ele tem o poder-dever de ter executado, é uma obrigação legal, a lei impõe que as questões legais podem ser executadas e depois ratificadas em assembleia. Então ele precisa primeiro entender quais são as matérias que ele pode dispor, quais são as matérias que ele não pode dispor, e esse é o grande segredo da gestão condominial, entender
esse equilíbrio, né? As pessoas buscam a formação dentro dos condomínios, querendo se especializar, e muitas vezes a formação não está simplesmente nos livros, na doutrina, na lei, e às vezes ele é um grande prático, mas não conhece a lei, às vezes ele começa só estudando a legislação e acaba não sabendo as questões práticas. Então é importante que exista um mix de tudo isso, que ele seja um prático e que ele seja também um teórico. E tem a gente sempre comenta que a atividade de sindicância ou sindicatura, como muitos gostam de dizer, ela é multidisciplinar. Então ele precisa também ter um pouco de conhecimento, um tato para tratar com o próximo, um conhecimento mínimo de psicologia, porque as relações humanas são extremamente importantes. A gente percebe que muitas vezes o que pega nos condomínios nem sempre é a questão legal ou a questão administrativa, mas a forma com que a questão legal chegou, a forma com que a questão administrativa. Então, aquele condômino não pode votar na Assembleia porque está inadimplente. Se ele for constrangido, ele está inadimplente e, além de tudo, foi constrangido. Mas se a pessoa chegar ali e explicar, olha, o senhor não pode votar por esse motivo, por aquele motivo, ele pode se chatear, mas não vai virar uma questão pessoal. Muitas questões maltratadas e mal entendidas acabam se tornando um grande problema dentro do condomínio. Bom, espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Chegamos ao final desse programa. Lembrando que esse e outros programas vão ao ar todas as segundas-feiras às 4h pela Conde TV. Não deixe de assistir esse e outros programas, seguir o canal. Você também pode escutar através de qualquer plataforma streaming. Muito obrigado e até breve.